Aproveitando que a gente está aqui com um especialista em storytelling e copy, eu queria já começar com tudo, que você explicasse para a galera o que é storytelling e como é que o storytelling se aplica aos copywriters. Show de bola. Assim, uma coisa que a gente vai falar muito sobre isso, né? Nós estamos conversando agora há pouco falando desses detalhes, né? Quando a turma vai para a internet, a maioria das pessoas... Você já deve ter escutado isso muitas vezes, né? Falando o seguinte, quem é o meu público, né? Quem eu quero atrair, o que eu vou representar no mercado. E eu gosto de falar para as pessoas o seguinte, peraí, antes de qualquer coisa, qual que é a tua história? Legal. Qual que é o teu histórico, né? De onde que você veio, né? Nós estávamos conversando agora há pouco, conhecendo as muitas histórias, né? Sim. Marcelo, então nem se fala, né? Mas quando as pessoas me perguntam sobre isso, né, cara? O storytelling é a arte de você contar boas histórias, mas com um propósito. Porque uma coisa é, por exemplo, a minha filha Melissa... Eu conto histórias para que ela vá dormir. Então, existe um propósito naquela história. Precisa gerar imaginação, precisa fazer com que ela acompanhe cada uma das etapas. Agora, o storytelling aplicado para a venda é diferente. Nós temos o storytelling aplicado para o cinema. Você quer prender a atenção do público, falar da história dos personagens, trazer o contexto. Mas aplicado para a venda, o objetivo é, eu gosto de dividir o storytelling para segmentar, engajar e oferecer, que é o momento que você coloca o produto. Mas o conceito básico que a gente precisa colocar é a ideia de usar o poder da imaginação no teu público, fazer com que ele visualize aquilo que você está falando, por exemplo. Tenho certeza que quando eu falei contando história para minha filha dormir, imediatamente você lembra. Talvez você lembre seu pai contando história, sua mãe contando história. Eu imaginei ovelhinhas. Já imaginou ovelhinhas? Eu imaginei meu pai. Porque tem aquela coisa de contar ovelhas até a criança contar dormir. Ovelhinhas até dormir. Nossa, isso nunca deu certo para mim. Nunca. Aí você, o que faz ela dormir? Essa de contar ovelhinha nunca deu certo. Não, eu falo pra mim mesmo, né? Pra minha filha, você tem que inventar várias histórias. Top. Então, e assim, ela tem um foco assim, ela fala assim, papai, conte aquela história. Mas eu não conheço essa história, filha. Ela começa a contar um pouco da história que é que você continue, né? Às vezes é isso, né? Existe um estilo de história que a pessoa, ela vai se identificar. Mas voltando, né? O mais importante é você entender o seguinte, qual é a tua história? Mas o mais importante, qual é a ênfase dentro da sua história que você quer utilizar? Então, quando a gente fala sobre transformar histórias em vendas, você tem que pensar o seguinte, às vezes as pessoas, tudo é jornada do herói. Um dia, há alguns anos, era uma tarde fria, ensolarada, ou enfim, ensolarada não dá, né? Mas era uma tarde fria. Eu estava lá e um dia eu acordei e eu decidi que eu precisava mudar de vida, que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo. E às vezes não é isso que você precisa contar para o seu público. Por exemplo, se eu falar assim, gente, hoje... Eu acordei cedo com a minha esposa, chegamos no aeroporto e aconteceu um negócio que me deixou assim... Até agora eu tô refletindo sobre isso. Me pegou de surpresa. Quando nós estávamos vindo, nossa cadeira estava separada, né? E a gente falou, bom, a gente fica esperando para chegar alguém e a gente pede para trocar. E aí eu fiquei esperando, uma pessoa chegou, eu pedi para trocar. Olha, eu posso sentar aqui? Eu tô longe da minha esposa. A pessoa trocou. E aí chegou um rapaz que ia sentar do meu lado, ou seja, eu não ia sentar do lado daquela pessoa. E ele sentou do meu lado. E aí ele sentou do meu lado e lá pelo voo e tal, quando o avião tava pousando, ele, posso falar uma coisa? Falei, pode. Olha, não deixe que nenhuma proposta feita para você te tire dos caminhos do Senhor. Falei, amém. Eu fiquei, caramba, meu. Primeiro, eu não ia sentar do lado dele e aconteceu isso e tudo mais. Eu tô contando a história pra vocês. Sim. Tô engajado. Tá engajado, né? E aconteceu hoje. Não foi algo que aconteceu há 10 anos. Eu tô trazendo pra cá. Agora, como que eu coloco um propósito pra essa história? Como que eu trago isso? You tell me. Depende, Você né? me disse. Depende do meu propósito. Sim. Eu posso chegar e falar o seguinte, olha, algumas vezes na sua vida, você talvez esteja refletindo hoje falando o seguinte, por exemplo, vocês dois. Outras pessoas poderiam estar aqui. Há 3, 4 anos, sei lá, o que vocês estavam fazendo, né? Eu até sei, né? Que a gente já conversou bastante. Mas várias coisas foram acontecendo até que vocês chegassem aqui. Então, existem elementos da história de vocês que vão trazer vocês até o dia de hoje. E o público também, muitas vezes, você vai conectar isso com a sua audiência. Então, quando a pessoa chega pra mim e fala assim, Nathanael, como é que eu uso storytelling? Eu falo, me conta a tua história. E à medida que a pessoa vai contando a história, eu falo, esse elemento ele é muito importante. Mas não para conectar, para criar um propósito naquela história. Então, por exemplo, essa história que eu contei hoje. Eu falo, olha, eu não esperava, aconteceu aí de maneira esperada. Mas eu lembro que há 10 anos, quando eu comecei, eu posso voltar para o passado. Há 10 anos, 11 anos, quando eu comecei, foi muito assim. Eu fui convidado para ir para uma palestra por um amigo. Eu não deveria estar lá. Ele tinha 2 ingressos. E o amigo dele falou que não ia. E ele mandou uma mensagem. Você quer ir comigo? Meu amigo não vai. Eu falo, cara, eu vou.
E eu fui lá, e naquela palestra era um site de compra coletiva, o cara tava falando sobre SEO e tudo mais, etc. Eu trabalhava com SEO na época. Esse cara me conheceu na palestra, eu fechei um contrato com ele, e aquele contrato me conectou com outras empresas, e ali foi um grande start na minha vida. Eu não deveria estar naquele local. Mas o grande ponto é, naquele momento que nós trocamos ali de lugar, né, o amigo dele que não foi, eu estava pronto para aproveitar aquela oportunidade. Então, muitas vezes é isso que acontece na vida. Você tem que estar pronto para ouvir uma mensagem e refletir sobre aquilo, porque talvez você está escutando a gente agora e você vai escutar algo que nós vamos conversar e você fala, é isso. E o que mais é preocupante, muitas vezes as pessoas escutam algo, elas falam, isso quer dizer alguma coisa para mim, mas eles não conseguem transformar isso em nada. Sim, não consegue formular. Não consegue formular. Então, a história é para transformar um pensamento em um sentimento que gera uma ação. Por isso que os bons copywriters, eles sabem, eu preciso usar um elemento de história que não precisa ser no passado, pode ser presente, pode ser que aconteceu algo há alguns minutos, pode estar acontecendo agora, e você transforma isso em propósito de vendas. Então, eu dei o exemplo do passado, há 10 anos, eu troquei de lugar com meu amigo, eu contei uma história de hoje, e eu posso falar, gente, tô aqui conversando com vocês, e eu lembrei de algo que aconteceu comigo. Na primeira vez que eu falei, né, que quando eu peguei esse fone aqui, a primeira coisa que eu pensei quando eu peguei esse fone, quando eu tinha 16 anos, e eu coloquei um fone como esse, eram festas infantis lá na cidade de Fortaleza, que é minha cidade natal. Eu tocava em algumas festas. E por conta de um fone como esse, eu decidi fazer publicidade e propaganda. Porque eu promovia as festas. Então eu falei, eu não sei o que fazer de faculdade, eu vou fazer publicidade e propaganda para vender mais festas. Então foi esse fone que me fez tomar essa decisão. Era um fone mais ou menos parecido com esse. Esse aqui tá bem mais chique do fone que eu usava, e principalmente porque ele tá inteiro, né? O meu fone já não tava tão inteiro naquela época. Mas é isso. Eu posso falar, gente, falando com vocês agora me lembrou isso. Então você pode ir no passado, no presente, você pode pegar algo bem recente. O grande ponto é transformar histórias em vendas, passa por eu quero me conectar com o público, mas eu quero usar a história como um veículo para que ele pense sobre o que eu estou falando. Isso gera um sentimento principalmente positivo. Tem pessoas que erram muito, então é uma recomendação que eu não dou. Se a gente for fazer o nosso checklist aqui hoje, né? Faremos, né? Vamos fazer, né? Só que você precisa acompanhar até o final. Ele vai você precisa acompanhar até o final. E aí coloque nos comentários o checklist, né? Sim. Primeira parte do checklist você pode contar histórias do passado, você pode contar histórias que estão acontecendo agora ou no recente. O segundo é com relação ao sentimento. Se eu te contar uma história boa, por que eu não gosto de... Ninguém nunca vai me convencer a assistir Marley e eu, por exemplo. Já assistiu esse? Já, chorei horrores. Esse é difícil não chorar, velho. Chorei horrores. Vocês assistiram? Eu assisti uma vez, não assisti duas vezes, porque eu não queria chorar. Porque eu queria chorar, na real. Porque eu sabia que eu ia chorar. Você fala, hoje eu tô afim de chorar. Eu tô afim de chorar, o cachorro é bonito. No meu caso, eu queria, tipo assim, todo mundo fala tão bem, vou assistir. Não vou chorar. Eu não conheço ninguém que fale bem desse filme. Quem tem coragem. Não tenho coragem. Falam que é bonito, né? Tipo, eu chorei. Eu não tenho coragem. É difícil não chorar. É muito bem feito o filme. É bonito, mas é triste. Eu não tenho coragem de assistir porque já tive cachorro, já perdi, sabe como é doido. Mas assim, foi entrar nessa história, tá todo mundo chorando aqui, né? Mas é isso. Você tem que ter cuidado com o que você conta. Porque às vezes, muitos especialistas fazem isso, né? Eles não chegam e falam o seguinte, olha, eu lembro, poxa, naquele dia eu acordei, eu olhei minha conta, não tinha R$1. E às vezes a pessoa, ela está naquele momento, que ela tá sem dinheiro na conta. Então você está falando do seu passado, mas é o presente de alguém agora. E por mais que você fale, mas depois eu venci, eu consegui e deu certo, mas aquela pessoa, ela ainda está naquele momento. Então a melhor maneira para você falar sobre uma situação negativa é quando você fala, talvez nesse momento você esteja numa situação financeira que eu já vivi. Interessante. Mas o primeiro passo que você tem que fazer agora porque você está vendo a pessoa para ação, não para reflexão. Porque existem reflexões que nos fazem parar e ficar pensando a respeito, e existem reflexões que falam, é isso, e vou fazer. E todo o objetivo da cópia é gerar uma ação de vendas, um próximo passo. Então tem que ter muito cuidado com o uso. Então storytelling vai nessa habilidade de contar histórias, mas aplicado a copy é a habilidade de gerar uma reflexão que gere um sentimento que impulsione a pessoa para uma ação de compra, não afaste. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Cara, é interessante isso que você disse de tomar cuidado com o momento que a pessoa tá, porque assim...